A partir de agora, na Rádio Rock. Rock Bola. Uma verdadeira caixinha de surpresas. Eu digo mais Zé Luiz les diz, boa noite, tá começando o Rock Bola pela 89 a Rádio Rock de São Paulo, 89 a Rádio Rock de Campinas, 98 a Rádio Rock de Santos, 103 a Rádio Rock de Sorocaba e Cidade, a Rádio Rock de Vitória do Espírito Santo. Como sempre temos o PH ali, comemorando os 89 anos do meu time amanhã. Beleza, sempre tá festona. Na segunda falando dos... A história não muda por causa disso. Não, na segunda-feira, tá nervoso. Você tá falando de quem? Tá nervoso. Tô falando da Sociedade Esportiva Palmeiras, gloriosa Sociedade Esportiva Palmeiras, completa 89 anos amanhã. Poxa, que coisa boa, hein? Vamos fazer alguma camiseta? A gente ia fazer só um programa com líderes hoje, mas aí deixa, né? Vamos fazer. Não, mesmo porque se for fazer da segunda só divisão Santos não entra. São Santos e Palmeiras. Não, segunda divisão não entra, Vamos falar do nono hoje, vai, vamos falar. Ele tá nervoso. E abusado. Tá nervosinha, menina. E abusado que veio com a camisa. Nervosinha, veio com a camisa do Palmeiras. Tá folgado, mesmo. Tá folgado, nervoso. E hoje vamos fazer uma aposta no ar aqui, eu e você. Aposta no ar. Que aposta que é fazer? Cuidado, PH. Em breve. Você tá achando que vai ser fácil? Não, porque eu sempre dou azar em aposta, mas beleza. Cuidado, PH. Casa Grande. Beleza, Zé? Foi o cara mais comentado esse final de semana, hein, Casa? Você viu? Tô recebendo uns e-mails aqui, depois a gente vai falar. Tá? Você sabe do que eu tô falando, né? Você deve ter aguentado muito esse Eu me escondi, cara. Imagina. Eu liguei pra Globo e falei assim, não tem um China e Coreia em Seul esse final de semana que eu vou lá, faço, tranquilo, sem problema. É capaz de você estar lá, sobe um chinês. Caju Grande. Não vai não, velho. Temos nossos convidados. Hoje o ator Tato Gabus Mendes, ator São Paulino, né, Tato? Estamos aí, muito São Paulino. A família inteira, né, Tato? Família inteira. Uma coisa louca. Teu irmão também é São Paulino? Meu irmão, São Paulino que nem um louco. Meu filho já um São Paulino que nem um louco. Meu pai, no enterro do meu pai, a bandeira do São Paulo estava em cima do caixão. Coisa louca. Futebol de botão é São Paulo contra São Paulo em casa. Sai a briga. Não tem gol contra dentro de casa. Campeonato interno. A gente também tá recebendo uma visita de um pessoal muito legal da Pegasus, do Pegasus Motoclube. Tô com o Tim, aqui o Tim, amigo do Casa. Antes, ele é dentista, né? Dentista. Então, um dentista renomado, mas aos finais de semana o cara se transforma, pega a moto, sai por aí feito louco, né? Eles estão organizando um evento muito legal que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos sortear também coisas, né? O Tim trouxe dois amigos aqui, o Klaus e o Coete. Se eu mexer com o Tim, o Klaus e o Coete me cobrem de porrada, porque o Klaus é enorme, velho. Pega de porrada. Não, Tim? E daí, velho, pode falar, você torce pra que time? Corinthians. Ele foi dentista do Corinthians, né, Casão? Foi por muito tempo, não sei quantos anos, mas eu conheci o Timóteo como dentista. Lá no Corinthians, pô. Eu era garoto quando eu subi pra profissional e fiz tratamento com ele. Na época que... Trato do Casagrande desde que ele era júnior, você imagina, né? Ele sabe tudo. Ninguém é perfeito, Foi 15 anos, dentista do Corinthians durante 15 anos. Ninguém é perfeito. O time tinha um sorriso lindo, né? Agora eu tô descobrindo qual é o segredo, era o Tim. A democracia foi bicampeã com um sorriso maravilhoso. Então vou rolar som, daqui a pouquinho a gente começa falando. Vamos pensando no que a gente vai falar primeiro aí, que tem um montão de coisa. Quero falar Primeiro eu não sei, eu sei o que nós vamos falar por último. Por último eu sei também. ACDC for those about to rock. É o Rock Bola aqui pela Rádio Rock. Escuta, eu recebi um... Fala. Antes deixa eu falar dos prêmios. Todo mundo que ligar aqui e participar com a gente concorre a 3 camisetas do Rock Bola e 3 kits do primeiro Pegasus Moto Encontro, que eles ofereceram aqui, camiseta, bottom, enfim. É muito legal. Ô Tim, vamos, antes de começar, que evento é esse que vai rolar no quilômetro 72... Da Castelo Branco. Que evento que é? O que vai rolar lá? 29, 30 e 31 de agosto, que é sexta, sábado e domingo. Tá. Nós estaremos fazendo o primeiro Pegasus Moto Encontro. Um evento com a participação de vários motoclubes, com presença confirmada já de mais de 100 motoclubes do Brasil todo. É um evento beneficente. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Tá. Teremos 16 bandas tocando no local. Nossa. Tá? Sexta, sábado e domingo. E o intuito é realmente fortalecer a fraternidade, a irmandade que existe entre os motociclistas. São quilômetro 72 da Castelo é Itu, né? É Itu. Pessoal que tá ouvindo a gente aí em Sorocaba, é só dar uma sentido esticada. Capital interior. Campinas também, tá. E eu posso ir com a minha mobilete? Pode, claro, com certeza. Primeira moto que eu tive na vida era uma mobilete. Aquelas que interferem na antena, né? Quando você tá na praia, passa a mobilete na rua, a antena pifa. Pra pegar, você pedalava. Eu morava numa cidade do interior de São Paulo, Valinhos. É assim, ó. Então a descida, todo mundo... Na descida, na subida...
era terrível. Mas então, é só chegar com a moto lá, 1 quilo de alimento não perecível. Exatamente, e participa da festa. Vai ser muito legal. Então, no final de semana, você tá mais tranquilo ou tranquila, passe por lá, né? Então, você vai ligando, o código aqui é o 11, você que paga, nós não temos nada a ver com isso, 252-6543, qualquer coisa, fala com o Tim. O Timóteo tá aqui com a gente. Só para complementar, a gente vai ter também praça de alimentação, barracas e acessórios para motociclistas, churrasco free, café da manhã para quem churrasco for free? acampar. Nossa! Ele churrasco frio, eu já não ia. Churrasco free, deixa bem claro. De graça, você não paga nada. Na sala, muy bueno, me gusta. Tudo que diz respeito à motocicleta vai estar lá. Vai ter muita mulher, então. Opa, também. Porque isso tem a ver com moto. Então você liga no 11-252-6543 para concorrer aos prêmios. Então mande um e-mail, você pode mandar para rockbola@radiorock.fm. E o site que é muito mais fácil, entra no site 89fm.com.br. A Karina, casa, começa assim, ó. Oi, pra começar não tenho muito o que reclamar do meu time, porque desde que eu nasci, essa é a melhor fase que ele se encontra. Então qual é o time dela? Santos, claro, desde que ela nasceu a melhor fase. Mas o que me preocupa... Ela nasceu ano passado. É se o Robinho... do ano passado pra cá, tem 2 anos. Tô zoando, Karina. É se o Robinho vai voltar a jogar tudo aquilo que ele jogou ano passado. O Santos continua compacto, mas sem apresentar todo aquele futebol arte do ano passado. Eu gostaria de perguntar qual o futuro dos times vendendo o seu patrimônio, é o que a gente tá falando até aqui fora do ar, com o Tato tava conversando, né? A venda do Kaká, possível venda do Diego, etc. Casa, primeiro, Santos. Jogo do Santos e Flamengo. Santos e Flamengo. O Santos jogou bem o primeiro tempo, fez 2-0, massacrou o Flamengo. Depois teve dificuldades, né? No segundo, o Flamengo foi pra cima, fez um gol, poderia até ter empatado. Em relação ao que ela tá falando do Santos, eu acho o Santos favorito. Exatamente porque ele não está jogando bem. Porque ele não está jogando bem e está em primeiro lugar. A fase boa não entrou. O Cruzeiro já passou a fase boa, fantástica dele no primeiro turno. Eu até falei com o Vanderlei isso. O Vanderlei me ligou, o que você acha do meu time? Eu falei, Vanderlei, seu time é bom, eu acho que vai ser campeão. Você acha mesmo? Eu falei, só tem um problema. A fase ruim vocês não passaram ainda. Ele falou, isso que eu tô preocupado. Quando entrar a fase ruim. E o Santos tá no regular. Ele não teve o boom ainda. Aquele negócio que E tem outra coisa, o Robinho começou a jogar bem sábado, o campeonato tá rolando. O Diego tá jogando muito bem. O moleque vai começar a subir. Eu acho que o Santos vai crescer nas últimas 6 rodadas e não dá pra segurar. Por isso que eu acho que o Santos é favorito. Ó, gente, cuidado com o Goiás, hein? Aqueles que entendem de futebol. Daqui a pouco o Goiás chega no Corinthians, hein? O Goiás tá ali, ó. Não tá 10 partidas, você entendeu? 13 partidas. 13. O Goiás, ó o Goiás. Mas o Goiás, vou te falar uma coisa, era estranho estar em último lugar. Eu fiz vários jogos do Goiás, inclusive contra o Corinthians, contra o São Paulo. Tem bons jogadores. Começa jogando muito bem, depois tinha uma queda. E os jogadores são bons, meu. O Danilo, que é um meia, é muito bom jogador. O Araújo é bom jogador. O Dimba é artilheiro do campeonato. O goleiro é bom. E até pouco tempo o Goiás chegou bem na Copa do Brasil. Né? Foi eliminado São Paulo. Eliminou São Paulo. Eliminou São Paulo. Pô, corrida é legal porque dá pra dar essa recuperada, né? Mas você não acha, Tato, que a gente reclama aqui? Quer dizer, a gente não, eu reclamo. Peraí. Ele reclama muito. Do microfone. Só reclama isso, cara. Tato Gabos Mendes, me diga, um campeonato tão longo não é chato? Dá pra você ter um filho, velho. Não tem nada de chato. Não tem nada de chato porque justamente ele dá tempo pra esse tipo de recuperação, por exemplo. Né? Você passa 3, 4 rodadas sem ganhar, acha que já se afundou, tá lá embaixo, chegando perto do rebaixamento. De repente você ganha 5 partidas seguidas, são 15 pontos. Tato, você não gosta de ver uma semifinal, assim, com casa cheia no Morumbi, assim, uma final, tipo, hoje se perder já era, se ganhar nós somos campeão. Você não gosta desse clima de final, de semifinal? Se perder já era, como é que é? Se ganhar somos campeão, se ganhar ultimamente está acontecendo isso, por isso que ele foi invocado. O Tato é São Paulino, como é que é? Não. Se perder já era. Não é uma previsão, é uma pergunta, Tato. Aquele clima de mata-mata. As últimas semifinais e finais não foram muito felizes pra gente. Então a coisa tá meio preta nesse sentido, assim. Eu acho que tem que ter menos times, né? 24 é muito longo. Eu acho legal o ponto corrido, mas eu acho que talvez um pouco mais curto. Uma coisa que falta, porque é o que tem na Europa, é algumas classificações para outros campeonatos, para justificar depois tá entrando aqui na Libertadores, né? Vão entrar para 4 para Libertadores, diminuindo os clubes, fazendo 20, as rodadas são menos rodadas, o campeonato não fica tão desgastante, fica muito tempo sem acontecer nada. Porque ele é longo, porque tem muito time, por isso que fica muito tempo sem acontecer nada. Vai começar a acontecer agora. Então passaram aí 3 meses sem acontecer nada. Um sobe e desce, mas muito longe de chegar no fim. Esse que é o maior problema desse campeonato aí. Tá. Fala. Queria saber do Casão, a opinião dele. Ele é um cara
Conhecedor dos bastidores do futebol, conhecedor. Realmente eu conheço. Torcedor conhecedor. Ele conhece. E o Diego, vai embora ou não? Eu acho que o Diego já tá fechado, assim. Tá fechado, tipo, não vai embora? Não, tá fechado com o Tottenham e eu acho que vai no final do ano. Tá. Eu acho que o Santos conseguiu ali um acordo com o Tottenham, pelo menos aquilo que eu... Tá muito tranquilo o negócio. Dia 31 fecha o mercado. Tá muito Também sossegado. Tem isso, é verdade. O São Paulo podia ter feito com o Kaká. Exatamente, porque se tivesse se o Tottenham quisesse, se tava um negócio complicado, a pressão, o Tottenham indo pra cima, querendo o Diego, o Santos tentando fazer alguma coisa, o jornal falando, ninguém tá falando nada. A última notícia que eu vi na sexta-feira era que tava fechado e que a única coisa que tava pegando era exatamente isso. O Santos esperar o campeonato. Queria que ele ficasse até o final. Eu acho que conseguiu. O Tottenham tá meio totem nessa história, tá paradão, de braços abertos, muito tranquilo. Tá esperando. Vamos falar com algum ouvinte? É aquela coisa, você tá ligando, feito um louco, fala essa droga, ninguém atende, de repente eu aperto um botão aqui, aperto aqui e você entra. Alô? Alô? Oi, quem fala? Marcos. Fala, Marcos. Tudo bom, velho? Tudo bom. Você fala da onde? Eu tô falando aqui de Santo Amaro. Santo Amaro? Isso. Você torce pra que time? Santos. Pô, estamos falando do Santos. Tá vendo? Isso que é legal. Quer falar alguma coisa? Você assistiu ao jogo do seu time contra o Flamengo? E eu te digo assim, no campeonato agora, o Campeonato Brasileiro, eu achei no primeiro tempo que o Santos jogou, acho que foi o melhor primeiro tempo que ele jogou esse campeonato, viu? Tá. Eu assisti o jogo, jogou pra caramba. O Robinho segundo caiu um pouco. O Robinho parece que tá voltando, né? Fez até pênalti, velho. Exatamente. Então. E não joga contra o Fortaleza, foi suspenso, tomou o terceiro amarelo, tá fora. Não, mas é legal ver ele. Tem um detalhe interessante do Santos. O Santos é o único time que eu vi durante anos aí que consegue jogar sem centroavante. O Santos foi campeão brasileiro no passado com o Alberto, que era razoável. Né? Vendeu o Alberto, pegou o Ricardo Oliveira, foi pra final da Libertadores. Agora tá sem o Ricardo Oliveira, não tem ninguém. Joga o Val Baiano, joga Marcelo, joga Fabiano, e tá em primeiro lugar, amigo. Se tivesse um centroavante ali, já tava 8 pontos na frente dos outros. Ô, Marcos, você vai concorrer aos nossos prêmios de hoje, tá bom, meu velho? Alô. Tá ok? Valeu. Muito obrigado por você ter ligado, tá? Alô. Timóteo, qual é o sorriso mais bonito do futebol brasileiro? Você que já foi dentista. O pessoal tá tudo me opinião profissional. Ô, Timóteo, porque o PH acha o Kaká um belo jogador. Qual é o seu sorriso bonito? Suzana Werner. Suzana Werner do futebol brasileiro. Responda profissionalmente, não dá bola pra esses caras, não. A gente não vai te zoar, vai. Não, tudo bem. Peraí, telefone. Telefone, o que é isso? É normal? Não? Fiz coisa errada, apertei botão? Não, então vou rolar som. Falando do Santos, daqui a pouquinho a gente volta. Sabe de quem que eu queria falar também, gente? Olha, isso aqui que eu achei demais. A Daiane dos Santos, medalha de ouro no Mundial de não sei se vocês viram, de ginástica. A primeira vez que isso acontece, eu lembro dessa Daiane há uns 3, 4 anos, dando uma entrevista na televisão, e o cara perguntou assim pra ela, mas e aí, você tem apoio de quem? Ela falou, olha, eu tenho apoio de uma pizzaria e dava R$1.000 pra ela, mais pizza. Que nós falamos semana passada no Pan-Americano. Foi sensacional se você for analisar o Brasil no Pan-Americano, porque eles não têm apoio de ninguém. De ninguém, velho. Os caras, judô, todo mundo mete a mão, ginástica, não tem apoio nenhum. Agora vai aparecer um monte de cara que é o pai da criança. Aquela polêmica com as duplas de vôlei de praia também, que estavam tentando a classificação pra Olimpíada lá em outros campeonatos, né? Porque não rolava apoio. Impressionante, né? Isso. Tudo bem que a gente adora futebol, mas, eu gosto de outros esportes muito. Não é nem questão de gostar. Então, parabéns pra Daiane, né? Que vai lá na raça comendo pizza. Tem que ter um apoio mesmo. Comendo pizza. Porque era uma pizzaria. A força da pizza. A força da pizza, tá vendo? A massa, né? A massa. No campeonato só vamos comer pizza. Por isso, leva todo mundo pra Bela Vista. Desce aqui, 3 de maio, em São Paulo, quem não conhece. A gente tá do lado do Bexiga. Tem pizzaria pra caramba. Vou rolar som, vai. O Traje a Rigor, o Roger vai falar, quer ver? Tudo de novo? Vai cantar tudo de novo, vai. O Traje a Rigor do São Paulino Roger, né? Porque a gente tava aqui falando que agora nós... É São Paulino e acha que joga, né? E acha que ele joga no bola. Meu time. E ele não vem de segunda aqui porque ele joga futebol. Ele não faz nada relacionado a nada de segunda, a não ser jogar bola agora nesse horário. Ô, Roger, você precisa desistir, velho. Eu desisti já. Eu parei. Leva jeito, Roger. Meu ponto direita, ele não sabe nem que tem impedimento. Porque nós temos aqui, nós temos o São Paulino Tato Gabus Mendes, que está aqui. E olha, eu assisti só o primeiro tempo de Vasco e São Paulo. Terminou o primeiro tempo 1-0 pro Vasco.
Vasco. Eu achei, não sei, que talvez o São Paulo pudesse complicar, mas o Edmundo matou o jogo ontem, né? Não, eu fiz o jogo ontem e falei diversas vezes na transmissão, inclusive no primeiro tempo, antes mesmo do jogo, de sair o primeiro gol, eu falei, o Edmundo tá sendo o ponto de desequilíbrio no jogo, na realidade. Porque ele jogou com inteligência, ele tocava a bola, ele não saía driblando como era a característica dele. E o Adriano marcava individualmente o Edmundo, ele puxava o Adriano lá pra trás, lá na Se ele fosse ao banheiro, o Adriano sairia do campo. E deixava todo aquele espaço que o Beto fez o gol, o Edmundo entrou uma hora também que o Lugano pegou. Quem tá com a gente aqui por telefone é o próprio, é o Edmundo Animal. Saudade, viu, Edmundo? O palmeirense tá com saudade. Corintiano, eu não quero nem lembrar quando ele massacrava o Corinthians com o Palmeiras, depois foi pro Corinthians. Lembro mas sim, tá bem lembro no Vasco, sim. Lembro. Tudo bom, Edmundo? Tudo ótimo, graças a Deus. Tranquilo, Casão? Quer falar com o amigo? Edmundo, beleza? Beleza. Parabéns, vou repetir o que eu falei com ele hoje à tarde. Faz tempo que eu não vejo o Edmundo jogar. Ele estava machucado e eu não fazia jogo do Vasco. E normalmente os jogadores, o Edilson, fiz o jogo sábado, ele acha que tem a mesma velocidade com 32 e não tem mais. Os jogadores, né, ele não consegue apostar a velocidade, correr com ninguém. E o Edmundo é daqueles jogadores, como o Romário também, que está se adaptando a uma nova era para ele. Já com quase 30 anos ou 31, tocando mais a bola, sem correr muito com ela. Ele jogou muita bola, foi o ponto de desequilíbrio de ontem. Eu queria saber o seguinte, como é que tá agora, Edmundo? Forma física, você falou pra mim à tarde que tava voltando, como é que tá agora? Casão, eu cheguei à conclusão porque eu nunca tinha tido uma contusão na minha vida assim grave, que me tirasse mais tempo dos gramados, né? Eu tô chegando à conclusão que não sei se eu perdi velocidade, se eu perdi força, essas coisas todas, porque eu não tô tendo essa noção exata, porque é a primeira vez que eu fico. Esse ano, pra você ter uma ideia, eu não sei esse jogo inteiro, entendeu? Esse ano inteiro mesmo, desde outubro do ano passado, que eu fui de férias, quando acabou o campeonato lá do Japão, que eu vim de férias, enfim, me machuquei na pré-temporada, enfim, esse ano quase que não joguei. Acho que a maior dificuldade que eu tô tendo é de entrar em forma mesmo, assim, porque quando eu era mais novo, eu ficava uma semana, 10 dias, 15 dias, assim, sem jogar, ou de férias, voltava com uma semana, eu tava voando de novo. Eu também. Agora não, agora a minha dificuldade está sendo essa. E o ponto principal, assim, que chateia a gente é que a gente não está 100%, mas a cobrança é 100%, né? Ainda mais aqui com os times do Rio, que estão passando por uma dificuldade financeira grande, os clubes não têm recursos, enfim. E a gente está passando dificuldade no campeonato, mas eu acho que agora as coisas estão entrando no seu devido lugar, o Vasco está se encontrando e a gente tem aí pelo menos que fazer esse final de campeonato com dignidade, almejando alguma coisa. Ô Ed, semana que vem vocês pegam uma pedreira, hein? Pegar o São Caetano aqui, é isso? Em São Caetano? A gente pega o São Caetano no domingo aí. Tá. São Caetano. E o time vem crescendo. O Marcelinho saiu, né? Eu acho que aí a cobrança fica totalmente em cima mesmo do Edmundo, mas o time tá crescendo de produção, não tá, Ed? O problema do Vasco, pra te falar a verdade, foi a entrada e saída de jogadores. Uhum. Eu, Marcelinho, o próprio Marcelinho, o Donizete, o Regis, o Beto, são jogadores todos que jogavam de titular, e nós chegamos no meio da competição e sem estar na forma física ideal. E aí o Vasco teve dificuldade, que vai pegar Cruzeiro forte, pega São Paulo forte, pega Corinthians forte, Santos forte, sabe? O Vasco, embora não possa não ter um time igual a esses, né? Esses times que eu citei, a nível de nomes, mas tem a camisa, tem o nome, tem a tradição e tem que jogar sempre de igual para igual, entendeu? Uhum. Então, quer dizer, a cobrança ela existe. Agora não, agora o Regis está entrando em forma, o Donizete está em forma, o Beto está entrando em forma, eu estou entrando em forma. Então, teoricamente, a gente está mais forte e a gente aposta nisso para poder crescer dentro da competição. Edmundo, o PH é o seguinte, amanhã o Palmeiras faz 89 anos, certo? É uma data que aqui pra gente no 89 é muito especial. Por que tá olhando, Casagrande? Não, peraí. Desculpa, Edmundo, esse papo não tinha nada a ver. Isso aí não tá nada combinado. Ele é palmeirense, ele quer falar, mas a segunda divisão é no último minuto do programa. O Edmundo faz parte da história recente do Palmeiras. A torcida do Palmeiras ama o Edmundo. E eu queria que você, você tá acompanhando o Palmeiras na segunda divisão, Edmundo? Tô acompanhando, tô torcendo muito pro Palmeiras, porque eu sou um cara que tem muita gratidão, sabe? Pelas pessoas, pelas entidades, por onde eu passei. Nasci numa família muito pobre, mas muito pobre mesmo.
E graças a Deus hoje tenho a oportunidade de dar alguma coisa a mais para os meus familiares, graças ao Vasco, que me lançou, ao Palmeiras, que me projetou, enfim, e o carinho que eu tenho do torcedor do Palmeiras até hoje, fazem 2 anos que nós ganhamos o título aí, e até hoje eu vou a São Paulo, as pessoas me adoram, me tratam com muito carinho, com muito respeito, e eu não posso nunca esquecer isso, tenho que torcer sempre, independente se está sendo dirigido por pessoas legais, o ruim é o Palmeiras que vai ser sempre uma coisa muito bacana pra mim. Ô Edmundo, é o caso, é o seguinte, o Vasco concentra de sábado pra jogar no domingo à noite e tudo. Você liga a televisão e vê o jogo do Palmeiras, mano. Puxa vida, precisamos arrumar uma TV a cabo pro pessoal lá. Ligo sim, cara. Um prazer. Primeiro, eu sou apaixonado por futebol, né? Tô querendo sempre aprender alguma coisa a mais. E ver o Palmeiras pra mim é uma satisfação, porque eu volto à página, né? A gente eu relembro coisas maravilhosas que passei dentro. Eu também. Quando você passou pelo Japão, Edmundo, você conseguia se assistir os jogos do Brasil, de lá, do campeonato? Eu acompanhava os jogos que passava na Globo Internacional e passavam os jogos depois, entendeu? No dia seguinte. Tá. Essas coisas assim, foi um sofrimento ano passado. Isso que eu te perguntar, você não ficava, puta, eu queria estar lá, meu. Lá no Japão eu pensava. A gente quer, mas no Brasil. No Brasil. O futebol, infelizmente, nem sempre dá pra fazer aquilo que a gente quer, né? Depende. Edmundo, só pra finalizar o seguinte, amanhã o Parreira vai convocar a seleção brasileira, 5 jogadores que jogam aqui no Brasil, né? E essa semana se falou muito o seguinte, o Luiz Fabiano é bad boy, parece o Edmundo, naquele tempo o jogador rebelde em campo e tal, mas que resolve. Se você fosse o Parreira, você convocaria o Luiz Fabiano amanhã? Convocaria com certeza, porque eu acho que isso é besteira. Você sabe bem que se o futebol fosse feito de jogadores bonzinhos, tinha que ser contratado o time de padres. E, na verdade, não é isso. Acho que precisa ter um equilíbrio de jogadores com personalidade boa, jogadores com personalidade agressiva. Eu acho que é isso que faz um time campeão, né? Eu acho que isso é que faz a força de um time. E ontem eu tive a oportunidade de jogar contra ele pela primeira vez, e realmente é um excepcional jogador. Eu tive a oportunidade de conversar com ele ali no intervalo e falar para ele que eu já ouvi essa história, segunda Edmundo, essas coisas assim. E falei para ele, olha, joga bola, faz gol, enfim, e tenta ser o mais simpático possível. Você vai conseguir chegar longe, entendeu? E eu acho que ele está melhorando bastante. E ontem eu fiquei impressionado. Você vê pela televisão uma coisa, você vê ao vivo, ele é um cara forte, um cara de muita técnica, e que com certeza vai ajudar muito ao Brasil aí, se ele possivelmente for convocado. Edmundo, queria te agradecer, muito obrigado. Você tá em casa ou tá na casa de amigos? Olha, não, segunda-feira eu até vim aqui pra fora, porque segunda-feira eu jogo gamão com uma galera aí. Gamão, Edmundo? É como se fosse uma terapia de grupo, né? E lá dentro tá um barulhão danado. Imagina, melhor do que ver a Série B, né? Leva o gamão pra concentração. Gamão pra concentração. Quem diria que Edmundo joga gamão, hein? Joga gamão, mas você viu o Edmundo falando, falou que lá tá maior bagunça. É um gamão meio truco, pelo que eu tô entendendo. É uma terapia de grupo. É uma terapia de grupo, vai jogando gamão e mandando ver. Edmundo, muito obrigado, viu? Nada, é um prazer sempre falar com vocês aí. Um abraço grande. Um abraço pra todo mundo aí de São Paulo, os meus amigos, as pessoas que gostam de mim, e pra vocês também. Obrigado, Edmundo. Um abração, velho. Valeu. Realmente jogou muita bola ontem, né? Jogou muita bola ontem, jogou sempre. A maioria das vezes o Edmundo jogou bem, né? Ele sempre teve algumas situações que ele foi envolvido, de agressividade em campo. Nem todas, quer dizer, todas tá errado, porque qualquer tipo de violência é ruim. Mas só quem joga bola profissionalmente, tá disputando e gosta de ganhar, sabe que algumas reações acontecem. E teve um pouquinho de facilidade também, né? Ele teve um pouquinho de facilidade também, né? No que sentido? No sentido que do São Paulo não chegou junto em muitos momentos do jogo, né? Assim, teve ontem no jogo? Lógico. O Vasco teve ele foi inteligente, ele jogou muito mais com a cabeça do que com as pernas. Ele só tocava a bola, ele não partiu pra cima de ninguém, ele abria espaço e tocava. Foi sensacional. E a carreira dele é ótima, né, meu? Só pra antes de eu rolar o som, uma coisa que eu queria te perguntar, você falou dos jogadores
jogador vai amadurecendo. E ele vai sacando o lance de espaço. Sabe, né? Não sei, você quando o cara é inteligente, né? Eu lembro aquele Lothar Matthäus, né? O alemão, que ele foi envelhecendo no futebol, foi mudando de posição. O cara jogou, até o último jogo dele, ele jogou. Ele parou porque a idade, mas estava com condições de jogar. Tava com condições de jogar. Encheu o saco do cara. Um grande exemplo nosso aqui é o Miller, né? O Miller foi muito melhor o fim do Miller do que o início, meu. Eu vi o Miller começar, depois na terceira fase da carreira, na Itália, assim, Copa de 90, ele era um jogador muito comum, de explosão e chutava mal. Com o passar do tempo, ele começou a tocar a bola, abrir espaço, técnica, jogar sem bola. Pô, o final da carreira do Miller não acabou, tá jogando na Portuguesa ainda. Exato. Mas é muito bom. Essa é a quarta fase do Miller. Quarta fase. Miller fase 4. Quarta edição. Só pra rolar o som aqui, ó. O Luiz Cláudio tá bravo. Ele fala assim: Casa Grande, o que você tem contra o São Paulo? Dizer que nunca viu um time tomar um gol de falta dentro da área? Não, eu falei antes do jogo, antes de sair o gol de falta. Quando sai uma falta. Me explica o que aconteceu. Acontece que é o seguinte: o Jean fez uma falta, 2 toques dentro da área. Né, na metade da área grande, muito próximo da área pequena. Não tem espaço pra barreira. A bola tava na marca do pênalti. A barreira fica em cima da linha do gol. Né? Ali na frente da bola tem 898 caras. Eu nunca, pouquíssimas vezes eu vi a bola passar em algum buraco ali. Mas eu falei antes do gol, não foi que eu falei depois, só o São Paulo tomou. Eu falei antes. Mas tanto que a bola bateu no Luiz Fabiano e ele quase tirou. A bola pegou nele e entrou. Quase que... Fica muito tumultuado, por isso que eu falei que é... Um desses que eu vou falar ganhou uma camiseta Rock Bola e mais o kit do encontro do Pégaso. Karina Santista mandou e-mail, o Marcos Paulo de Mello, também Santista, e o Alexandre Reis de Almeida, corintiano, também mandou e-mail. Eu queria agradecer o Tim do Pegasus Motoclube. Tim, repete aí, o evento acontece nesse final de semana, né, próximo. Dias 29, 30 e 31 de agosto, quilômetro 72 a Castelo Branco, sentido interior. E esperamos contar aí com a presença de todos os motociclistas e também, mesmo que não seja motociclista, mas gosta de um bom rock, por favor, compareça. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Lá nós temos toda uma infraestrutura, estacionamento tanto para carro como para moto, e a festa vai rolar. E eu gostaria, se você me permitisse, de agradecer aqueles também que estão permitindo que a festa realizasse. Tem que agradecer, manda bala, fala. A Harley Davidson Jardins, a Double Hunt, Sonhos e Fantasias, Top Kawasaki e Route 111. Que legal, também são nossos patrocinadores e que estão permitindo que a gente faça essa festa cobrando apenas 1 quilo de alimento não perecível. E vá, porque o churrasco não é frio, é free. Tá? Esse quilo de alimento não perecível vai para 12 entidades cadastradas, tá? Já previamente cadastradas, e a gente vai estar fazendo essa distribuição. Obrigadão, queria agradecer também o Tato Gabus Mendes. Você fez uma participação no sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Estamos acabando, ainda falta um pouquinho, mas já acho que deve começar. Acho que é muito legal fazer o sítio, né? Porque, por exemplo, eu assisti várias fases do sítio. Eu sou um velhinho já, apesar embora não pareça. Tá bem. Tô bem, né? Obrigado, Tato. Pô, você é legal, velho. Assisti a fase anterior e assisti o primeiro, que acho que passava na Bandeirantes, velho, que era preto e branco. O cara fechava o livro, falava, isso é uma história pra outra vez. Tá vendo? Pelo amor de Deus. Aconteceu isso? Aconteceu, bicho. Pelo amor de Deus. Nessa versão tinha narizinho, tinha, narizeira, é verdade. O diretor de corte era Monteiro Lobato próprio. Ele supervisionou pessoalmente. Monteiro Lobato chegava assim e fazia assim na sobrancelha. Não, tá bom. Antes de encerrar, quero fazer uma aposta com você. Ih, caraca. Isso aí, pra mim não é aposta, é ameaça. Não, vamos lá. Hoje deixa eu só falar, ele chegou chutando com os dois pés, velho, no peito. Vamos lá. Vale mesmo. Que hoje eu tô com a camisa do Palmeiras, o Zé Luiz tá com a camisa do Corinthians. Vocês que não estão vendo. Vamos fazer assim, Zé. Se o Corinthians for campeão brasileiro, eu faço o programa seguinte do Rock Bola com a camisa do Corinthians. Tá, mas deixa eu só te falar. Se o Palmeiras subir pra primeira divisão, você faz com a camisa do Palmeiras. Feito? Olha, eu acho que... Se não acontecer nada disso? Se não acontecer nada disso, eu acho que o Corinthians não vai ser campeão brasileiro. A gente come uma pizza. Eu acho que não. Não tá justo. Essa aposta não é mais uma aposta muito... Se o Palmeiras, se não acontecer nada disso, você tem que vir com a camisa do Corinthians e fazer o programa. Não tem jeito nenhum. Eu também acho. Lógico. Eu acho assim, é tua obrigação. Se o Palmeiras não subir, velho... E tem outra coisa. A história do cavalo paraguaio. E tem outra coisa. Tira a camisa antes de sair, porque se alguém te ver na rua, vai levar lá pra jogar, que tá faltando o cara lá. Que número que é? É aquela promoção do Palmeiras, né?
É aquela promoção do Palmeiras. Se o cara for com a camiseta, Não, essa é antiga. ele paga meia. Agora não é só camisa já joga. Se chegou com a camiseta, já entrou em de campo. calça jeans. E você corintiano menor de 15 anos, apareça lá também, vai arrumar um lugar no time. É complicado isso daí, né? É complicado. Ele é da divisão de base. Não, se você for, vai lá também te joga. Agora, você falou assim, cuidado com Goiás, né? Você lembra? Chegando já em vocês, né? Então eu te digo o seguinte, meu velho, cuidado com o Grêmio e o Fortaleza. Porque se o Palmeiras não subir, Grêmio e Fortaleza desce, encontra o Palmeiras lá de novo. Nossa, tem problema, acabou. não. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Tchau. Você ouviu na Rádio Rock. Rock Bola. Uma verdadeira caixinha de surpresas.